dentro da área, uma cabeçada sozinho. Se ele tivesse angulado melhor, era gol certo, e o Wesley perdendo essa oportunidade também. Mas ainda assim, mais pelas circunstâncias do jogo, foi uma oportunidade que o Vasco deixou passar. Mais uma, né? É uma sina do Vasco, confronto direto. Da metade de baixo da tabela, da metade da tabela para baixo, o Vasco só ganhou de América e Coritiba. Só. E desses concorrentes, vamos pegar os concorrentes mais diretos ali, Bahia, Goiás, Santos e Cruzeiro. O Vasco perdeu no primeiro turno para todos, em casa, e no segundo não conseguiu devolver nenhuma dessas derrotas. Então, Pelo menos empatou com o Cruzeiro. Não, empatou com o Goiás também, empatou com o Bahia, mas ainda assim, luta contra o rebaixamento é um campeonato à parte. E nesse campeonato à parte, o Vasco deve demais. Evoluiu, sim, com Ramon Dias, é uma evolução visível no segundo turno. Ele até cita, quando assumiu tinha 9 pontos, ele hoje tem 41, praticamente mais do que dobrou o aproveitamento do Vasco, mas ainda assim o Vasco não fez sua parte, né, nesses duelos que definem a luta contra o rebaixamento. E isso pode custar caro. E 2 desses duelos eram numa altura, né, Brelerin, que era fundamental ganhar. O jogo com o Goiás e o de ontem. Fundamental para dar essa desgarrada. Ontem ficou esse gosto, essa impressão. Para quem viu o jogo, é aquela coisa, se o Vasco acredita um pouco mais, podia ter ganho esse jogo. O primeiro tempo, além de não acreditar, recuou demais. E aí já vai para o intervalo perdendo. Ou o Cruzeiro empurrou? Ou as duas coisas juntas? Eu acho que antes o Vasco recuou. Antes o Vasco recuou, né? Porque são dois times meio inimigos do gol, né? A gente percebeu aí esses 2 lances aí. Não se perde para quem está nessa situação. Aí acorda no segundo tempo, tem até uma possibilidade de ter vencido o jogo, né? E isso acaba não acontecendo. Então, para o vascaíno ficou aquele gosto do tá bom, mas podia ter sido melhor. E para o Cruzeiro, mais uma vez, essa sina. Gol do Cruzeiro é um parto, né? Gol do Cruzeiro é um parto. Para sair gol do Cruzeiro, ontem o primeiro o golaço. O Rossi ajudou também um pouquinho. O segundo num pênalti do Rossi, na contramão. Com a mão e na contramão. Está indo da contramão ali, pelo amor de Deus, não se faz um lance daquele, né? O Rossi estava meio fora do eixo ontem. Foi substituído e ainda expulso no banco. Conseguiu, hein? Conseguiu. Que noite infeliz do Rossi, hein? Estava fora do ar. E já teve bons jogos no Vasco nessa temporada, mas ontem... Teimoso da Vila, que tinha muito interesse nesse jogo, tinha colocado num certo grupo de WhatsApp, cuidado com o Rossi vai afundar. Dito e feito. Teimoso da Vila estava zicando o Vasco, é? Estava zicando, não, é análise, né? Como ele costuma Secando. dizer. Análise. Secando, desculpe. Tinha interesse direto. Muita gente tinha interesse direto ontem. Eugênio, quem perdeu mais? O que você achou do jogo? Acho que os 2 perderam, os 2 precisavam vencer. Acho que tanto para Vasco quanto para Cruzeiro, o tipo do jogo é o seguinte, esse a gente tem que ganhar, porque o que vem pela frente é mais difícil. Você está enfrentando um time ali, e a tabela comprova isso, do seu nível. Tanto o Vasco quanto o Cruzeiro, né? São times que estão na mesma batida, no mesmo lugar da tabela. E ambos vão enfrentar adversários mais difíceis daqui em diante. O Cruzeiro vai decidir o Campeonato Brasileiro. O Vasco também tem adversários que estão nessa faixa lá de cima da tabela. Então, era fundamental que, para qualquer um deles, né, seja Vasco ou Cruzeiro, que houvesse a vitória no jogo de ontem. Acho que o Cruzeiro buscou mais essa vitória. O Vasco demorou. O Vasco só foi decidir jogar mesmo a partir ali dos 10 para 15 minutos do segundo tempo, quando o Ramon Dias faz as substituições. Ele coloca em campo o Payet, coloca em campo o Jair e vai para cima. E coloca em campo Payet, Jair, que entraram ao mesmo tempo, e Marlon Gomes. Depois ele coloca o Sebastião Ferreira, outro atacante. E aí se lança. Vai para o jogo. O Sebastião nem jogou mal, mas que essa oportunidade... Deu uma assistência, né? Não podia. Deu assistência pro Deu uma Peck. assistência. Já ajudou. E o Vasco teve perto, né, de fez outros gols corretamente anulados. Mas acho que demorou muito para despertar para o jogo. Ele gastou o primeiro tempo e outro dia, no jogo com o Goiás, inclusive, citado aqui pelo professor. A gente viu o Ramon Dias, depois do jogo, falou, não, a gente veio para cá para matar o primeiro tempo e jogar o segundo. Gente, o jogo tem 90 minutos, não dá para matar um tempo do jogo.
Ah, vou jogar só a partir dos 15 do segundo. Aí não deu tempo de virar. Não, e nessas oportunidades que o Vasco teve de vencer confronto direto, jogo de 6 pontos, ele saiu à frente em 3. Saiu à frente contra o Goiás, saiu à frente contra o Bahia, e novamente saiu à frente contra o Cruzeiro e cedeu o empate. Virada contra o Cruzeiro, né? Você está focando O muito... Cruzeiro virou e depois o Vasco foi buscar o Você está empate de novo. focando muito só, entre aspas, nos jogos que o Vasco teve contra os times lá de baixo da tabela. Tudo bem, eu entendo. Só que os 3 pontos que você consegue ou perde contra o Bahia ou contra o Curitiba são os mesmos 3 pontos contra o Botafogo, que está lá em cima, contra o Palmeiras. O Vasco, por exemplo, ele tem 41 pontos, está na frente do Bahia, está na frente do Goiás, tem a mesma pontuação do Cruzeiro e uma vitória a mais que o Cruzeiro. Quando você Então, o ganha Vasco- desse adversário direto, você tira dele ponto também. Mas você pode se livrar ganhando dos times em cima. Esse é o calcanhar de Ontem, Aquiles do Vasco. tanto o Vasco quanto o Cruzeiro, é um confronto direto. Se um deles tivesse vencido, o outro não teria um ponto a mais. Além de você ter mais 2, o outro não teria um ponto. Mas Então, por quê? seria um alívio. Abriria 3 pontos. O Cruzeiro do Vasco e o Vasco do Eu Cruzeiro. concordo e entendo. Só Agora que, estão embolados ali. Só que ele tem os mesmos 41 E o pontos. Bahia pode vencer e Quem tem mais chegar. chance de se livrar? Tem a mesma pontuação os dois, o Vasco tem uma vitória a mais. Óbvio que temos que analisar a força, a qualidade de cada um dos dois times e os adversários que vêm pela frente. Quem tem mais chance de se livrar? A tabela dos dois é difícil, complicada. O Cruzeiro tem Palmeiras e Botafogo pela frente. O Vasco vai enfrentar nas 2 últimas rodadas Grêmio e Bragantino, que dependendo do desenrolar do campeonato, podem estar lutando pelo título. Se não estiverem lutando pelo título, estarão lutando por vaga direta na Libertadores. Exato, são adversários mais qualificados. Pensando em qualidade técnica, para mim o Vasco tem mais recurso nessa reta final. E aí, até falando em recurso, não dá para o Payet ser reserva mais. O Payet precisa ser titular e esse é o momento. Entrega a camisa para o Você cara. acha nem que é melhor ele começar jogando, nem que ele saia no intervalo ou com 10 do segundo tempo, é melhor começar com ele. Agora, eu até entendo o processo de recondicionamento físico, adaptação ao futebol brasileiro. Agora é o momento de colocar os feras. E o Payet é um desses caras. O Payet foi a grande contratação do Vasco. Maior salário do clube, grande investimento da SAF. Então, hoje, e ele já faz, sim, por merecer a titularidade. Tem entrado bem, na bola parada é um cara capaz de resolver. Ontem resolveu de novo, cobrando escanteio. Então, por tudo isso, e até a queda de alguns jogadores, Paulinho caiu muito, Praxedes nem se fale. Praxedes hoje já não se justifica mais como titular, não ajuda nem na recomposição, nem na criação. Então, tem vagas para o Payet entrar. E, principalmente, ele tem feito por merecer. Esse é o momento de colocar o Payet e o Vasco apostar nessa qualidade técnica que é a superior à do Bahia, que é a superior à do Cruzeiro, do Goiás, de outros times que estão lutando contra o O Payet rebaixamento. qualifica demais, né? E se é para escolher um tempo do jogo, é melhor escolher o começo. Eu acho que nessa reta final é melhor o Vasco apostar no Payet de cara. E eu até entendo... Muito diferente, né? O trabalho dele. Decidiu 2 jogos com Isso- individualidade, né? O Payet. É verdade. Enquanto o Fortaleza, aquele chute de fora da área, e o outro na cobrança de falta, que foi contra... América Mineiro. América Mineiro. Não, esses ele decidiu diretamente. Indiretamente, ontem, por exemplo, ele teve uma grande participação também. E tem tido participação sempre. Sobre o trabalho do Ramon, sem dúvida, de 9 para 41 pontos, não tem o que contestar. Agora tem uma volta no parafuso, que é essa coisa do time que, em alguns momentos, poderia ter feito coisas que não fez. Recuou demais. Esse é um fato. Dodô da Colina, nosso amigo que tem acesso, às vezes, a bastidores, a informações, me passou mensagem dizendo que, é sério, que o Payet perdeu 4 quilos nas últimas semanas. Que bom. Não, visivelmente ele está melhor no aspecto físico. Ele já consegue suportar mais, até duelos físicos. Esse é o momento. Eu até entendo se aquela estrutura que funcionou foi a base da reação do Vasco, um meio de campo forte, o Zé Gabriel, muita pegada, Paulinho e Praxedes, com um complementando o outro, tivesse funcionando como no começo do trabalho do Ramon Dias, de fato, fazia sentido segurar o Payet. Agora, como não está dando a mesma resposta de antes, alguns jogadores muito abaixo, sobretudo Praxedes, precisa arrumar um lugar para o Payet. O Payet não pode ser reserva mais, ainda mais nesse momento crucial do campeonato. É quase como você morrer com um zap, um set de copas no truco. Você precisa usar esses caras. Como é que é? Não, Segurar o zap. Você fica segurando o zap ali para a última mão. Ah, não vai dar, e morre com ele na mão. Isso, hein?
Em luta contra... Truco 6. Exato, em luta contra o rebaixamento, é Payet, é o nosso Zap. Zap que eu conheço é o aplicativo. Mas como disse um amigo meu, é vivendo e aprendendo. É isso. Aprendi mais uma agora. Tem que gritar mais alto. No truco é assim. É a hora do Vasco gritar alto. Galera, o resultado de ontem não foi um dos melhores, né, pro Vasco aí. Mas temos que ver pelo lado bom, temos que ver pelo lado aí que o Vasco conseguiu um ponto fora de casa, né? E aí, pelas projeções aí, eu consegui 46, 47 pontos e a gente se livra completamente. Creio que o próximo jogo, o Vasco sempre nos surpreende contra times que estão melhores, né? Então, creio que o próximo jogo aí a gente buscar um empate, conseguir um empate fora de casa seria ótimo. E uma vitória contra o Corinthians, eu creio que a gente se livra aí, né? E esse time do Vasco aí precisa ter mudança. Ramon Dias precisa mudar, Praxedes ali no meio campo não dá mais. Payet precisa ser titular urgente do time, porque tá faltando qualidade, tá faltando ali um meio de campo ali que domine a bola, que segure a bola, que vá pra cima. Então é isso, galera. Essas são as notícias de hoje do Vasco. E aí, galera, o que acharam? Não se esqueça, já deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e fique ligado que amanhã tem mais notícia do Vascão.